Boa noite, pessoal. Pessoal, esse relato que eu estou contando para vocês é de uma índia chamada Yara. Ela só me deu permissão contar algumas coisas, porque o relato é muito grande sobre a vida dela. Se fosse me contar tudinho, se ela deixasse, é relato de mais de 2 horas. Então eu peço para vocês compreensão, porque não é tudo que a gente pode estar contando. No começo do relato, eu fiz um resumo de como ela chegou no Brasil. Porque como ela chegou no Brasil, quando ela saiu da tribo, porque o marido dela morreu, porque ela atacou o lobisomem, esse relato foi contado no canal da GRP. Por respeito e consideração, eu só fiz um resumo. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais desse relato, vocês deixem um comentário que eu procuro o vídeo e deixo para vocês o link, para vocês entenderem um pouco mais. Luiz, a Índia está viva? Não sei, porque praticamente faz 1 ano eu não tenho mais contato com ela. Luiz, a Índia achou os filhos? Não sei também. Porque ela falou para mim assim, a última vez que eu tive contato com você, Luiz, se passar mais de 1 ano eu não tiver contato com você mais, você pode contar um pouco da história minha, para o pessoal do YouTube saber um pouco da minha vida. E essa pessoa que cuidou dela, dos ferimentos, que é praticamente uma mãe dela, também perdeu o contato. Só que a Yara, antes de sumir, deixou o último relato com essa pessoa, que eu vou estar contando depois, quando essa pessoa passar para mim. Ela foi atacada no caminho durante a casa dessa pessoa. Então, pessoal, espero que vocês gostem e entendam também um pouco da vida dessa índia, do sofrimento que ela passou. Tem coisas que ela passou para mim que envolve polícia, política, um monte de coisa. Então não convém eu estar falando no YouTube para vocês. Só convém eu falar o que ela deixou. Então eu espero que vocês gostem do relato. Qualquer coisa, vocês deixem um comentário e eu vendo e vou estar respondendo. A todos vocês, uma boa noite e um ótimo relato. Boa noite a todos. Eu vim com minha tribo de outro continente, fora do Brasil. Eu nasci com dons especiais e na minha tribo, mulheres com dons especiais não eram aceitas. Com 12 anos de idade, eu fui trocado pelos meus pais por comida com um homem branco. A partir daquele momento, eu deixei minha vida de criança para viver uma vida de mulher com aquele homem. Junto com ele, eu tive 3 meninas. Para mim, ele era um homem bom, me tratava bem e não deixava faltar comida nos meus filhos. E uma noite, eu vi o meu marido ser morto por um lobisomem. Eu estava com minha filha no colo, esperando ele chegar do trabalho. Só que aquele lobisomem, eu tive uma experiência com ele um tempo antes. Eu feri aquele lobisomem, não consegui matar. Então ele se vingou do meu marido para fazer mal para mim. Só que eu descobri quem era o lobisomem. Depois que meu marido foi enterrado, o patrão, ele me deu um dinheiro para poder deixar a casa onde eu morava e ir embora para outro lugar. Quando chegou o dia de ir embora, eu fui separado das minhas filhas. Elas foram para um lugar e eu fui para um lugar diferente. Disseram para mim que eles iam levar minhas filhas para poder ficar junto comigo, mas nada disso aconteceu. Quando eu cheguei naquele lugar, era um lugar estranho. Lá eu não tive contato com o mundo exterior, não tive notícia mais das minhas filhas, notícia de ninguém. Lá eu não podia sair, parecia uma prisão. E quem tentava fugir daquele lugar era morto, enterrado no mato. Tinha muita vigilância naquele lugar. Então eu percebi que ali era um tipo de um lugar que treinava as pessoas para poder enfrentar essas feras. Às vezes vocês veem na TV fotos de pessoas desaparecidas. Mas o que acontece? Essas pessoas, na verdade, são forçadas a ir naquele lugar. Lá ninguém mais tem notícia. E quem tenta fugir não consegue.
A primeira vez, Luiz, que eu consegui fugir deles, a gente estava no interior do Brasil. A gente rastreou um lobisomem em uma pequena cidade. Ficamos lá alguns dias mapeando a região e escolhemos um lugar para poder fazer a tocaia para pegar aquele lobisomem. Eu nunca fui sozinho, Luiz, sempre duas pessoas junto comigo, um homem e uma mulher, que eu sempre chamo eles de treinadores. Por causa, Luiz, de eu ser uma pessoa especial, diferente, uma pessoa humana, eu sempre entrei em batalhas com essas feras e sempre consegui vencer. Não vou dizer para você que eu nunca me machuquei. Sim, me machuco também, sou de carne e osso. Só que os meus ferimentos eu consigo curar rápido. Aquela noite que eu consegui fugir, eu vou contar para você como é que foi. A gente escolheu um lugar onde aquele lobisomem passava. Os meus treinadores fizeram um círculo de sal e me deixaram lá dentro, tipo uma isca para aquele lobisomem. E eles se esconderam no mato ali próximo. A gente sabia, Luiz, muitas coisas, até esconder, disfarçar o nosso cheiro. E eu aprendi isso com eles. E fiquei lá. A única arma que eu tinha era um punhal para me defender. E falar a verdade para você, é tudo que eu preciso, um punhal, mais nada. Não demorou, eu vi aquela fera vindo em minha direção. Quando ele se aproximou de mim, quando foi para atacar, os meus treinadores entraram em ação e começaram a atirar naquela fera. Só que aquela fera era bem forte e a minha treinadora se feriu gravemente. Aí mesmo assim, eles conseguiram derrubar aquela fera. O meu treinador, ele me deu uma missão. Ele me deu um facão e pediu para me cortar a cabeça daquele corpo que estava no chão. Que funciona assim, Luiz. Toda vez que matam uma fera, a gente corta a cabeça e queima o corpo, para não ter dúvida nenhuma. Quando eu cheguei próximo àquele corpo, ainda estava com vida e já estava na forma humana, eu hesitei em cortar a cabeça e fui repreendida pelo meu treinador. Sem ter opção, eu tive que fazer o trabalho. Daí fiz o trabalho, me sujei muito de sangue e queimamos o corpo. Naquele momento, tinha um rio próximo e pedi permissão para o meu treinador se eu poderia me lavar. Ele não queria deixar, mas deixou e falou para mim ser rápida. Eu fui em direção ao rio, ele foi atrás de mim. Quando eu cheguei, Luiz, na margem daquele rio, era um rio grande e o outro lado tinha uma grande mata fechada. Ali eu vi a oportunidade de eu conseguir fugir deles. Foi quando eu entrei na água e mergulhei e nadei o mais rápido possível até chegar ao outro lado da margem. Quando eu cheguei do outro lado da margem, eu corri o mais rápido que podia naquela mata fechada e escura. Corri por muito tempo, só parei quando eu vi que estava segura. Naquele momento, eu tinha 3 objetivos em minha vida: fugir dos treinadores, me vingar daquele homem que matou meu marido e achar as minhas filhas. Ali começou a minha jornada. Eu sempre vivi em cidade, nunca fiquei muito tempo em uma cidade. A minha alimentação era da natureza, frutas, peixe. A minha casa era as árvores. Escolhia a árvore mais alta na floresta, montava minha rede e dormia lá em cima. Para mim sobreviver, eu faço artesanato. E às vezes eu vou em alguma feira em cidade pequena, vendo e compro o que estou precisando. Na minha jornada, eu conheci bastantes pessoas que me ajudaram bastante. Teve um acontecido, Luiz, que eu estava no interior de uma cidade, estava num caminho de mata, indo de uma cidade para outra, à noite.
Foi quando eu escutei um grito de socorro. E como eu sou índia, nunca tive medo de nada. E sempre estou para ajudar as pessoas. Então eu fui correndo em direção àquele grito. Ao chegar próximo, eu vi que tinha um homem e um rapaz sendo atacado por um lobisomem. Eu, sem pensar duas vezes, peguei meu punhal e fui ajudar aquelas duas pessoas. Entrei em combate com aquele lobisomem. Consegui ferir aquele lobisomem, ele fugiu para o mato. Mas nisso, eu fui ferida gravemente na minha coxa. Aquelas duas pessoas me agradeceram. Queriam me ajudar, mas eu neguei a ajuda deles e resolvi seguir meu caminho. Só que os dias foi passando e a ferida na minha coxa foi piorando. Mas Deus sempre foi bom comigo. Ele me guiou até uma casa de uma pessoa, uma casa na roça. E essa pessoa me acolheu como se fosse a própria filha. Me cuidou, me tratou bem, me alimentou e me ajudou em tudo. Quando eu estava praticamente boa, Luiz, quando eu começo um trabalho, eu termino esse trabalho. Aquele lobisomem que me machucou, eu fui atrás dele e consegui dar cabo na vida dele. E essa pessoa que me ajudou, Luiz, eu fiquei muito amiga dela. Ela me deu um celular e com ele eu comecei a ter contato com alguns canais do YouTube. Foi na onde que eu conheci seu canal e estou contando para você um pouco da minha história de vida. Fiquei algum tempo, Luiz, morando na casa dessa pessoa, mas não podia ficar ali porque eu também estava fugindo das pessoas que estavam me procurando. Ao mesmo tempo que eu estava caçando, também estava fugindo. E segui jornada. Ao chegar em uma cidade, eu senti o cheiro de uma fera, de um lobisomem. Porque um dos meus dons que eu tenho, eu consigo prever e sentir algumas coisas. E senti uma presença e um cheiro de um lobisomem maligno. Então eu não poderia deixar aquela cidade correndo perigo. Então eu resolvi ficar algum tempo naquela cidade. E consegui descobrir quem que era o lobisomem. Era um senhor que morava numa pequena casa. Já era bem de idade esse senhor. Ele era feiticeiro. Então ele se transformava em lobisomem através de magia negra. Uma das feras mais perigosas que tem para as pessoas humanas. Então eu escolhi o lugar que ele passava e peguei de surpresa. Foi um combate bem intenso, mas como eu falei para você, eu sempre consegui sair vitoriosa. Esses dons especiais que eu tenho, ele me iguala agilidade e força com essas feras. Então eu continuei a minha viagem até chegar a uma pequena cidade bem afastada, próximo à serra. Lá eu conheci uma família e nessa família tinha um rapaz com dons especiais também, só que diferente do meu. Com ele eu tive um treinamento severo e aprendi muitas coisas. Em minha viagem ele me acompanhou em algumas aventuras minhas, mas aonde que eu ia era questão de honra eu ir sozinho. E deixei aquela família, agradeci muito pelo tempo que fiquei com eles, agradeci muito ao rapaz por ter me ajudado. Com ele aprendi muitas coisas também, que eu achava que já sabia, mas aprendi mais ainda. Seguindo em frente o meu caminho, eu cheguei em uma cidade e lá eu fui surpreendido com minha treinadora, uma pessoa que estava me procurando e eu fugindo. Eu pensei que ela estava ali para me poder levar de volta, mas foi pelo contrário. Ela estava ali para me ajudar, porque ela gostava de mim como se fosse uma filha. E me deu um presente
que me ajudou muito em minha jornada. Aí me deu uma moto para eu poder locomover de um lugar para o outro. Vi que ficou uma grande cicatriz no corpo dela, daquela noite que ela foi atacada e quase perdeu a vida. Mas essa ajuda que ela me deu custou muito caro para ela. E quando descobriram que ela tinha me ajudado, ela recebeu uma punição bem severa. Mas me despedi dela e segui viagem. Resolvi voltar até a cidade daquela amiga que me acolheu quando eu precisei. Chegando lá, fiquei um bom tempo com ela, matando saudade, conversando e me preparando para o meu objetivo. Chegou o dia de eu me despedir daquela pessoa. Me despedi e fui em direção onde tudo começou, onde eu morava, atrás daquele rapaz que matou meu marido. Ao chegar lá, eu descobri que ele tinha se mudado. E fiquei bastante nervosa, mas não desisti. Comecei a perguntar ali próximo na região, até chegar um senhor que conhecia ele e falou para mim que ele tinha se mudado junto com a família e me deu o lugar e a cidade exata onde ele estava. Eu sabendo o lugar e a cidade, para mim seria fácil, só que é um pouco distante de onde eu estava. Então, novamente, comecei minha jornada. Para mim poder locomover, Luiz, alimentar, colocar gasolina na moto, como eu falei para você, eu fazia artesanato e sempre ia na feira vender. Com pouco dinheiro que eu conseguia, eu colocava gasolina na moto e comprava o meu alimento. Quando eu não conseguia achar nada na mata, né? Alguma fruta, algum peixe. A minha vida, Luiz, sempre foi uma vida honesta. Nunca peguei nada que não fosse meu e nunca roubei. Ajuda de bom coração eu sempre aceitei. E quando as coisas estavam difíceis, eu pedia carona para os caminhoneiros. E às vezes ajudava eles em serviço para poder pagar a carona. Às vezes me levavam de uma cidade para outra, colocava a moto em cima do caminhão e assim fui indo até chegar aonde eu queria. Quando eu cheguei na cidade de Minas Gerais, eu fui para a cidade chamada Três Corações, lá onde estava o meu objetivo. Ao chegar lá na cidade, eu fui parar numa plantação de café. É uma pequena fábrica de café. Fiquei alguns dias ali pesquisando e mapeando o lugar, até encontrar aquela pessoa. Só que eu não poderia fazer nada ali próximo os trabalhadores. Então consegui descobrir onde ele morava e um dia eu fui lá com minha moto e fiz mau barulho até ele sair para fora. Quando ele saiu e me viu, ele deu aquele sorriso. Ele sabia que eu estava ali atrás dele. Então é questão de tempo, ele ia atrás de mim. Então eu fui para a mata, como eu falei para você, sempre antes eu estudo o lugar e mapeio. Então eu escolhi um bom lugar para poder ter o combate com aquela fera. E a moto minha eu vendi, porque não ia precisar mais da moto. E com ela eu consegui 2 armas, fora o que eu já tinha, o meu punhal. Quando chegou o dia, Luiz, à noite, na verdade, que eu encontrei com ele a primeira vez, foi questão de honra vingar o meu marido. Então eu não quis usar arma de fogo. Eu entrei em batalha com ele só com o punhal. Eu achava que dava conta, mas estava enganado. Ele era diferente, bem mais forte e rápido do que eu imaginava. Foi um combate bem severo. Os dois saíram machucados. Levou alguns dias para me se curar. Mas eu tinha certeza que ele iria voltar, porque ele também ficou ferido. Então quando chegou a noite, Luiz, do último encontro com ele, eu sabia que ele viria aquela noite. O que eu fiz? Peguei umas roupas minhas e escondi no mato. E como eu aprendi muita coisa, eu
escondi meu cheiro, disfarcei meu cheiro e fiquei escondido em cima de uma árvore. E também tinha deixado uma bolsa com alguns remédios e ervas para poder tratar de possivelmente ferimento. Ele demorou um pouco para aparecer aquela noite, mas eu tinha certeza que ele viria aquela noite. Foi quando já era quase de manhã, ele apareceu. Veio farejando até chegar onde estava a roupa minha. Só que ele não percebeu que eu estava escondido na árvore. Só que dessa vez, Luiz, eu não vacilei. Eu desci e já com as minhas armas em punho de fogo e comecei a atirar. Até aquela criatura caiu no chão sem vida. Eu peguei meu punhal para poder terminar o serviço. Só que nesse momento eu me distraí. Eu não percebi que tinha outra fera junto com ele. Ele não estava sozinho dessa vez. Quando eu senti uma pancada forte nas costas e caí no chão, comecei a perder muito sangue, mas deu para ver aquela criatura correndo para o mato. Eu não sei o motivo que ele não terminou o serviço e me matar. Eu fui rastejando até atrás num grande tronco de árvore. Já estava perdendo meus sentidos. Só que eu não poderia morrer naquele momento. Eu tinha uma missão, encontrar as minhas filhas também. Deus sempre foi bom comigo. E quando eu estava perdendo os sentidos, eu abri o olho e vi um cachorro. E junto com o cachorro, vi um pessoal estranho. E me levaram para onde eles estavam. Era o povo cigano, Luiz. E lá eles me cuidaram, trataram meus ferimentos. Fiquei muito tempo junto com eles, meses, para poder me curar. Quando me curei, eu agradeci muito a eles, por ter salvado a minha vida, mas eu tinha uma missão ainda, encontrar as minhas filhas. Então segui viagem. Fui parar na casa daquela amiga que sempre me ajudou. E ela ficou surpresa, viu os meus machucados e ficou feliz eu estar viva. Só que a minha jornada não acabou, Luiz. Então eu tenho que achar as minhas filhas ainda. Apesar de tudo que aconteceu, consegui vingar o meu marido. Quase custou a minha vida, mas eu honrei o meu marido. Mas nessa vida, Luiz, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Então, Luiz, eu estou contando para você um pouco que eu posso falar e você também pode falar no YouTube. Porque envolve muitas coisas, Luiz. Envolve polícia, muita coisa mesmo. Então, para sua segurança e da minha amiga que ajudou, o que eu posso contar para você é isso. Mas a minha vida continua e agora o meu objetivo é ir atrás das minhas filhas. Esse foi um pouco da minha história e logo mais eu conto um pouco mais para vocês.